Olá, meu nome é Wolfgang Aguiar, sou cirurgião torácico da Rede DOR, Hospital Esperança, Recife. Introduzindo um pouco a minha história, e obviamente pelo meu sotaque também, vocês conseguem ver que eu não sou daqui, não sou pernambucano, né? Sou gaúcho. Eu fiz toda a minha formação médica lá no Rio Grande do Sul e vim para Recife em 2012. E nesse momento, em 2012, foi quando nós fundamos o Serviço de Cirurgia Torácica de Recife, CECITOR, e desde esse momento inicial, a parceria com o Hospital Esperança Recife sempre foi um dos pontos fundamentais de toda a nossa história, de toda a história da equipe, de toda a minha história, né? Então a gente trouxe a cirurgia torácica para cá em 2012 e até hoje estamos aí construindo uma linda história junto com o Esperança Recife. Então em 2012, quando a gente chegou, praticamente não existia cirurgião torácico aqui em Pernambuco, eram muito poucos especialistas, a maioria era proveniente de outras especialidades que acabava atuando na área, mas especialistas realmente com formação em cirurgia torácica, com residência, com título de cirurgia torácica eram raros, muito raros, né? E então nós formamos um grupo com 3 cirurgiões e foi assim que começou a história da cirurgia torácica muito aqui em Pernambuco também, nessa sua nova fase com realmente especialistas na área fazendo a especialidade. E também nesse momento, essa era uma fase, essa transição a partir de 2010 foi o momento em que a vídeo entrou na cirurgia torácica. Então nós trouxemos também a videotoracoscopia para Recife junto com isso, era o desenvolvimento inicial da vídeo. E ao longo dos anos, então, a gente iniciou muito a videotoracoscopia em Pernambuco. Esse foi um marco assim, também na história da rede, né? Não existia uma equipe dedicada à cirurgia torácica dentro do Hospital Esperança. E fomos nós que começamos isso. E à medida que a cirurgia torácica também evoluiu, também fomos nós que começamos a cirurgia robótica, aqui em Pernambuco, na verdade, né? No tórax, na cirurgia torácica. A nossa equipe foi a primeira com cirurgia robótica, a partir de 2018, se eu não me engano. E nós fomos o 4º centro do país, depois do Sudeste, nós fomos o primeiro centro fora do Sudeste a iniciar a cirurgia torácica robótica. Então, realmente foi um marco assim, de consolidação da magnitude da equipe nos dias atuais, né? Hoje nós somos 12 cirurgiões torácicos. O nosso principal atuação é dentro da Rede DOR, mas também trabalhamos em outros locais, né? E em outras cidades também. A equipe cresceu e hoje tem várias filiais da equipe também. Mas o nosso carro-chefe continua sendo o Hospital Esperança Recife. Aqui é o local onde a gente realmente tem o principal foco de atuação aqui. Outra coisa importante, um marco importante que a gente teve também em relação à cirurgia torácica pernambucana foi em 2018, quando a gente trouxe o Congresso Norte, Nordeste e Centro-Oeste para Recife, né? Isso era uma coisa que não acontecia há muito tempo, o Recife estava um pouco fora do mapa da cirurgia torácica brasileira e a partir então dessa história em 2012 até 2018 a gente teve uma consolidação, né? Trazendo grandes nomes da cirurgia torácica mundial e nacional, e foi um evento realmente muito bacana que consolidou essa história recente da cirurgia torácica na cidade e no estado. Sempre existiu uma grande parceria minha e da equipe com o hospital. Acho que isso sempre foi, desde o início, foi um marco. E por ser um dos melhores locais de trabalho e a gente ter uma estrutura diferenciada aqui, acabou sendo também naturalmente se tornando o principal local onde a gente realmente trabalha com mais tranquilidade e de forma mais avançada, mais tecnológica, onde a gente tem os melhores recursos, onde a gente tem a melhor estrutura, né, para trabalhar, então isso foi uma coisa importante. Uns 2 anos depois que eu estava aqui, teve uma cirurgia assim, que foi bem marcante, uma criancinha jovem, ele tinha 1 ano, ele tinha uma malformação vascular e um anel traqueal complexo, né? Então foi uma cirurgia que nós entramos em conjunto com a cirurgia cardíaca, o Dr. Pedro Salerno, resolveu a parte vascular e eu operei a traqueia
desse menininho, né? E a cirurgia foi um sucesso, mudou a história da vida desse menino. E, assim, é uma coisa bem marcante, assim, do início da história, e a partir dali realmente também criou esse vínculo mais afetivo também, né, de se sentir bem sempre operando aqui no hospital, né, e, na formação da equipe. E isso foi uma coisa que a gente viu acontecer também, eu vi acontecendo. A formação da equipe de enfermagem do bloco foi uma coisa muito bonita também, e a maneira como isso foi se integrando ao hospital e criando um relacionamento maior do que só a questão profissional, mas também uma parceria entre colegas, entre as diversas especialidades, né? Não só os médicos, mas também com a enfermagem. E isso é uma coisa muito importante, porque a enfermagem ela é muito o coração de um hospital, né? No momento em que a gente não está aqui vendo os nossos pacientes, quem está cuidando deles o tempo inteiro é a equipe de enfermagem. Então, esse cuidado na formação das equipes de enfermagem foi realmente uma das coisas, um dos grandes diferenciais do Hospital Esperança Recife. E hoje realmente continua sendo um dos grandes diferenciais que a gente tem no hospital. A equipe de UTI também, da mesma forma, né, juntando a equipe de enfermagem do bloco como a da UTI, além dos colegas também, mas são setores assim que realmente são destaques importantes do hospital. As equipes de pediatria, de UTI neonatal e UTI pediátrica também merecem destaque, porque realmente são muito diferenciadas e facilitam muito o nosso trabalho. A gente, na verdade, faz um pedaço do trabalho ajudando com que eles consigam, dentro de uma visão holística do paciente, resolver todas as questões, né? A nossa participação muitas vezes é pontual nesse cenário, mas realmente o cuidado é muito diferenciado nesse sentido. O paciente que vem do consultório, o nosso paciente do consultório, ele sempre que possível, né, ele escolhe vir para o Esperança, né? E as poucas vezes em que isso não acontece, a gente acaba também trazendo as informações do quanto ele vai ganhar estando aqui, né? E isso faz com que seja muito tranquilo, muito fácil, em geral, trazer os pacientes para cá. Uma coisa que favoreceu muito a escolha do paciente pelo hospital foi a questão de ser precursora, de ficar na vanguarda da cirurgia robótica. A Esperança foi o primeiro hospital de Recife a ter cirurgia robótica e a realmente começar um programa consolidado de cirurgia robótica. Isso realmente trouxe o nome do hospital na comunidade de Pernambuco e até, dá para dizer, até do Nordeste todo, como um hospital de ponta e de referência, tanto em relação aos colegas e aos médicos que operam aqui, mas também nessa questão do quanto o hospital se preocupou em estar sempre à frente em questão de tecnologias, né? E naquele momento até existia um certo grau de risco ou de aposta nessa questão da robótica, porque ela estava começando, né? Mas hoje a robótica está muito bem consolidada e na nossa especialidade, assim, ela é o caminho que realmente as coisas estão evoluindo, estão andando, é por aí. Então, ser precursor nisso acabou sendo uma coisa muito importante para os pacientes, né? Porque hoje na torácica, o que a gente consegue oferecer de mais qualidade nas ressecções pulmonares e nas ressecções de tumores mediastinais, de lesões mediastinais, é realmente através de cirurgia robótica, né? Então, isso a gente conseguiu muito cedo já oferecer esse diferencial para os nossos pacientes por termos a robótica bem consolidada aqui no Hospital Esperança Recife. Na verdade, boa parte dos cirurgiões torácicos de Pernambuco hoje foram meus residentes, foram ensinados por mim, né? Eu sou chefe de serviço do Oswaldo Cruz e do HC e a gente tem a residência médica de cirurgia torácica no UOC, né? Ela é uma das poucas do Norte e Nordeste, só tem aqui em Fortaleza e Brasília também. O resto tudo é do Sul e Sudeste, o serviço de formação de residente. Em geral, são 40 cirurgiões torácicos na média formados por ano, né? A gente forma 1 a 2 todo ano aqui no Oswaldo Cruz, né? E então, assim, isso já é uma vivência diária, essa questão de passar a especialidade e passar as coisas como elas devem ser feitas para essas pessoas, né? Eu acho que mais do que falar para eles, o que a gente precisa é ser modelo, né? Eu acho que ser modelo para os médicos jovens
eles aprenderem com quem está ensinando não só a parte técnica, mas as outras coisas todas, né? O que é importante na questão da humanização, de entender o paciente como uma outra pessoa, um outro ser humano que está na tua frente com todas as angústias e aflições dele. E trabalhar para tentar sempre fazer o melhor para resolver aquela situação, né? E geralmente os pacientes chegam na gente realmente em momentos de desespero, porque os nossos pacientes, especialmente, são pacientes que têm câncer de pulmão, doenças graves, doenças sérias, né? Então, a gente lida muito além só da questão da doença, mas muito também com a questão psicológica e com toda a questão de como essa doença influi na vida desse paciente e da família, né? Porque esse paciente é o pai de alguém, é o filho de alguém, é o marido de alguém, é o amor de alguém, né? E isso é uma coisa que a gente precisa entender, as doenças são sempre iguais, as doenças são as mesmas, né? Vêm de formas diferentes, mas se a gente não entender que a pessoa que está com aquela doença é quem a gente está precisando apoiar e ajudar, tratar e curar quando possível, a medicina se torna chata, né? Porque vira uma coisa muito repetitiva. No momento que a gente entende que cada paciente é um ser único e que aquela pessoa naquele momento está precisando da gente, essa é a maneira também de a gente ter o melhor retorno até da nossa profissão, que é linda quando ela é feita da maneira como ela deve ser feita, né? E no mundo em que a gente vê tanto mercado e outras coisas tomando conta, é difícil muitas vezes tu se manter puro em relação a essa questão. E é uma das coisas que eu sempre procurei tentar manter e passar isso para quem está aprendendo, né? E realmente, assim, foram muito poucas as vezes dessa turma, tem 12 ou 13 residentes que já passaram pela gente, que foram formados por mim e pela equipe, né? Que realmente decepcionaram nesse sentido, porque realmente a grande maioria acaba vendo esse exemplo e entendendo como um modelo a ser seguido. Então isso é muito bonito dentro da questão de formar novos médicos, formar médicos jovens. E é sempre muito gratificante quando tu vê eles passando, aprendendo coisas novas e trazendo coisas novas pra gente, né? E agregando a equipe. Então, além do que foi aprendido, eles começam a trazer novas tecnologias, a fazer procedimentos tão bem quanto a gente ou até melhor, né? E isso é muito bacana quando tu entende que o exemplo que ficou e o modelo que foi colocado, quando ele é incorporado, as coisas não viram concorrência, elas viram só cooperação e as coisas assim vão crescendo. É assim que o serviço cresce de uma maneira elegante e bonita, né? Uma história de sucesso, mas também de formação de família, formação de amigos, formação de muito mais do que só médicos, cirurgiões torácicos, né? Mas uma grande família que, além da questão do trabalho, está junto também para a vida, né? E uma pequena bolha de coisas corretas sendo construídas, né? Com princípios éticos e com seriedade, né? Mas também com muito carinho, amor, dedicação, né? Porque isso, em geral, vale muito mais do que outras questões, né? O Serviço de Cirurgia Torácica do Esperança, ele é uma construção conjunta da equipe com o hospital, né? Então, esses cirurgiões jovens que são formados no modelo que a gente tenta passar para eles daqui a pouco também estão atuando na rede, né? Estão atuando como cirurgiões assistentes e tendo seus próprios pacientes, trazendo os pacientes para o hospital. Então, isso é uma construção que vem da equipe junto com o hospital, né? E sempre agregando valor e tecnologia e coisas inovadoras, além de um cuidado exemplar para otimizar o cuidado ao paciente, né? Porque sozinho ninguém faz nada, a gente precisa do contexto todo, a gente precisa de todo mundo trabalhando para que realmente as coisas aconteçam da melhor forma. Não adianta ter um grande cirurgião num local onde as coisas não funcionam, ele fica de mãos amarradas, né? Da mesma forma como não adianta também um hospital maravilhoso onde tu não tem uma equipe boa, porque também não vai funcionar, né? Então essa parceria ela é fundamental para que as coisas andem para frente, né? Sem as pessoas, e as coisas não andam,
mas a estrutura também é importante e a gente precisa que as coisas andem juntas.